repetir esse versículo, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, eu coloquei um tema para essa mensagem depois que eu cheguei aqui. Eu gosto muito de, não é relaxamento, tá? Mas eu não gosto muito de ficar presa a papel e a esboço. Até porque um dia eu presenciei uma cena e já dizia minha mãezinha: quando você vê a barba do seu vizinho arder. Quem já ouviu esse título? Só eu sou velha. Minha mãezinha dizia: quando você vê a barba do seu vizinho arder, coloca a tua de molho. E um dia, queridos, nós congregávamos numa igreja lá em Salvador, e um pastor muito dedicado, ele nem atendia ninguém aos domingos, porque ele passava a tarde toda no seu gabinete preparando o seu sermão. Então geralmente ele subia no púlpito com umas 3, 4 folhas. E pense que num dia ele perdeu essas folhas. Na hora que ele foi subir para o altar para ministrar, ele perdeu as folhas. E eu presenciei um desespero, parecia que ele ia ter um infarto no púlpito, porque tudo que ele tinha certamente estava naquele papel. E ele ficou, pastor Lancés, apavorado, ele virava a Bíblia e a igreja lotada, era igreja grande para mais de 600 pessoas, e ele apavorado, e ele não conseguiu pregar. Não conseguiu. Ficou de uma situação que a igreja toda sentiu. A gente começava a ajudar, dando glória a Deus. Não sei se vocês têm esse costume de cantar corinhos. A gente ficava cantando corinho para ver se ele se achava. E naquele domingo, ele certamente foi para casa muito frustrado. Depois, como nós éramos pastores, ele disse que ele tinha esquecido na gaveta do gabinete. Mas não lembrava, estava lá, se não tinha pedido para algum diácono buscar. E desde aquele dia eu disse: nunca eu serei presa a papel. Eu vou estudar. Claro que tem coisas que você precisa anotar, mas eu estarei sempre com a mensagem no meu coração, porque eu não vou correr esse risco. Mas eu anotei aqui as referências bíblicas para poder ler. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me deu o tema, e é muito forte. O tema dessa mensagem é exatamente: não despreze o chamado. Repita isso: não despreze o chamado. Você entendeu o que eu li aqui? O rei fez uma festa, um banquete, e convidou pessoas para este banquete. Certamente, quando nós fazemos uma festa de casamento, de aniversário, nós queremos chamar muitos, sim ou não? Mas nós muitas vezes não temos condições de saciar muitos, nós escolhemos poucos, sim ou não? Então você pensa assim, por exemplo: eu vou casar, eu vou convidar 200 pessoas, vou fazer uma festa para 200. Mas se eu fosse convidar todo mundo que eu gosto, todo mundo que eu tenho amizade, era 600. Mas por que eu não vou chamar 600? Eu vou escolher os mais íntimos. Você concorda comigo? Que para uma festa, geralmente você faz, os mais íntimos você traz para essa festa? Então, queridos, o que o Espírito Santo de Deus ministrou muito no meu coração, até quando eu estudei bastante essa passagem, e de fato, esse foi o tema que bradou no meu coração quando eu cheguei aqui, porque até eu não tinha escrito o tema: não despreze o chamado. Entenda que quando eu li, no primeiro tópico, diz que eles não quiseram ir, ou não quiseram vir. Eles não quiseram. Eles foram convidados, mas eles não aceitaram, ou seja, eles desprezaram o convite. Eles não deram importância para aquele convite. Tinha-se uma festa, tinha-se convidados, mas não foram. E continuando dizendo que ele manda chamar de novo, e eles fizeram pouco caso. Eles não deram importância, eles desprezaram o convite. Por quê? Porque eles acharam que tinha coisas mais interessantes a fazer, sim ou não? Diz aqui que uns foram cuidar dos seus negócios, outros foram fazer outra coisa, enfim. Não vou. Eu sou o dono das minhas vontades, eu bato o pé e eu não faço. Mas essas decisões, às vezes, elas nos trazem algumas circunstâncias, alguns maus entendidos, algumas punições, seja como a gente queira entender. E a Bíblia continua dizendo que aquele dono da festa não desistiu, queridos. Ele
aquele desacato, vamos dizer assim? Ele acatou aquela negação dos seus convidados? Não. A Bíblia diz que ele ficou chateado, essa é a palavra que eu vou usar para a gente entender um pouquinho, mas aqui diz que ele foi irado, furioso. Como assim? Como é que eu mato boi, mato vaca, faço churrasco, faço uma festa, contrato buffet, contrato garçom, faço um monte de comida e ele simplesmente não vem? Assim, despreza o meu convite? E tudo isso aqui vai ser desperdiçado? Não, pera lá. Chama seus servos e diz assim: agora vocês saem pela rua e qualquer um que vocês veem, vocês vão pegar e vão trazer, porque essa comida precisa, de alguma forma, ser gasta, né? Quando a gente lê essa parábola, e a gente vai lá para o final, porque na realidade eu quero me ater mais no final, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Não quero passar batido, porque você pode estar se perguntando aí, vai pastora, quem é aquela figura que apareceu na festa? É um intruso? Alguém que quis ir para a festa sem ser convidado? Pois é, exatamente isso, era um intruso. Ele não tinha recebido convite para casamento, ele não tinha recebido convite para o banquete, ele não tinha sido nem aquele que foi lá nos céus pegar, ele entrou. Essa figura aqui é personificação do próprio Satanás. Porque você viu qual é a resposta que Jesus diz na parábola? Será lançado no lago de fogo. Então ele vai estar sempre tentando, de alguma forma, como intruso, e nos lugares que não foi convidado. Ele quer entrar na tua casa, ele quer entrar na tua família, não é verdade? Ele quer entrar no teu relacionamento, ele quer entrar no teu trabalho. Ele sempre vai querer entrar na tua casa para alguma forma roubar alguma coisa. Ele vai querer de alguma forma tirar alguma coisa de você. Ele não estava preparado, vestido para a festa, porque precisa se preparar, sim ou não? Quando você vai no casamento, você vai de chinela havaiana e de bermuda? Não, a menos que seja um casamento havaiano, né? Minha sobrinha vai casar, ela quer fazer na praia, ela quer fazer tudo como se fosse o Havaí. Então vai estar todo mundo lá de short colorido, camiseta, vestido, etc. Mas se é uma festa mais a rigor, precisa se ir a caráter, sim ou não? Ele estava lá, mas eu não quero falar dele não, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre muitos são chamados e poucos escolhidos. Com esse tema, não despreze o chamado. O conceito de chamado, queridos, é convocado. É interessante que o conceito de escolhido é selecionado. Deu para você entender? Então, muitos são chamados, mas na hora de selecionados são poucos. Eu não entendo nada de futebol, mas meu marido gosta muito e eu vejo ele assistindo. Quando vai ter seleção, N jogadores são convocados, né? Assim, pastor Manasseiro, são chamados. Mas quando tem aquele filtro, alguns são dispensados, porque foram poucos os escolhidos. Pastor Anete, qual é o paralelo, que analogia você vai trazer para nós nos dias de hoje? Pois é, Deus. Deus, Ele nos chamou, mas além dele nos chamar, Ele nos escolheu. Deu para você entender? Então, além dele te convocar, Ele te selecionou para um propósito. Então, nós precisamos entender que chamado é para todos, mas escolhidos é para quem aceita o convite. Deu para você entender? Chamados é para todos, mas escolhidos serão aqueles que entenderam e aceitaram o chamado. Então nós precisamos entender exatamente que quando você é chamado, você escolhe se vai ou não. Agora, quando você no meio do chamado é escolhido, você precisa aceitar. E nós vamos entender um pouquinho exatamente que o ser escolhido é exatamente aqueles que aceitam o chamado, negam-se a si mesmo e seguem a Jesus fazendo a sua vontade. Lembra que ele disse isso? Ele disse que ele chamava-nos e todo aquele que ele quisesse vir até ele ou após ele precisava negar a si mesmo para seguir a ele. O negar a si mesmo, se a gente fosse falar um pouquinho sobre isso, a gente ia ficar aqui muito tempo falando sobre isso, porque negar é algo que você vai todo dia verificando o que precisa. Não sou eu, pastora Anete, que vou dizer para a Vera o que ela precisa negar ou deixar de lado. É o Espírito Santo de Deus que sinaliza o coração dela e que ela sabe exatamente, porque ninguém melhor do que ela conhece ela, o Espírito Santo vai dizendo, e assim sucessivamente. Ok? Então, o negar
mim mesmo, possa ser que alguma coisa em mim vai doer muito eu negar. Talvez essa coisa que dói tanto em mim, negar não dói no meu irmão tanto assim, mas existe uma outra coisa. Então, o negar as suas vontades, não é fácil, querido, porque nós nascemos cheios de vontade, sim ou não? Desde criancinha. Às vezes eu percebo criancinha batendo no pé, fazendo bagunça no supermercado, porque elas querem uma coisa que às vezes o pai e a mãe não está podendo dar, e assim sucessivamente. Porque negar a nossa vontade não é fácil não. Não é fácil não. E Jesus, sabendo disso, ele disse: se é para me seguir, precisa negar a si mesmo. Ou seja, você precisa deixar as suas vontades de lado e começar a fazer a vontade do Pai. Amém? Então eu quero trazer dentro dessa mensagem de muitos chamados e poucos escolhidos, eu quero exatamente falar um pouquinho sobre isso. Não despreze o chamado. Então nós vamos lá para a palavra do Senhor, numa história bem interessante, em 1 Samuel, no capítulo 1 de Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, nós vamos ver um rei que foi chamado, mas que desprezou o seu chamado. Você sabe de quem eu estou falando? Do rei Saul. O rei Saul tinha tudo para ser chamado e escolhido, mas ele foi só chamado. Por quê? Porque ele não recebeu e não entendeu o chamado. Então ele foi chamado para ser rei. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Ele não foi chamado para ser profeta. Ele foi chamado para ser rei. E a Bíblia diz aqui que Deus rejeitou o reinado de Saul porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Porque quando Deus chama, e dentro do chamado Deus escolhe, e esse escolher é selecionar, como eu falei para você, é muito interessante isso, a gente vai falar rapidinho sobre isso. Deus, ele fica esperando a tua determinação. Deus, ele não vai querer que você faça porque ele quer, porque ele impõe. Não, ele chama, ele escolhe e deixa você seguir. Caso você não queira seguir, ele vai te mostrar que é necessário seguir. Caso você não queira, ele levanta outro. Você está entendendo? Ele levanta outro para fazer. Então, dentro desse capítulo 16 de 1 Samuel, a gente entende que Deus havia desprezado Saul, porque Saul não tinha entendido o chamado de Deus. Aí Deus levanta um outro. No coração de Deus já estava reservado quem era ele. Você está conseguindo colocar? Não, né? Deus não está funcionando. Então, só para você acompanhar um pouquinho, eu vou estar citando, porque se eu for ler a gente vai ficar perdendo tempo corre. Só para você entender, vou contar a história. Deus recusa, rejeita Saul. Deus fala com o profeta Samuel, dá uma orientação para que ele vá até a casa de Jessé, porque daí ele vai levantar um rei. Você sabe essa história. Quando chega na casa de Jessé, a Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos, não é? E os 3 filhos mais velhos de Jessé eram homens de guerra. Eles serviam o exército de Saul. Eliabe, Abinadab e Samar. Esses 3, eles eram soldados valentes, guerreiros do exército de Saul. Estava servindo Saul. Mas existia um dos filhos de Jessé que estava no campo cuidando das ovelhas. Samuel vai para a casa de Jessé. E quando Samuel chega na casa de Jessé, que Samuel diz assim: olha, eu vim aqui para ungir um rei, porque Deus me deu essa ordem, reúne teus filhos. Jessé reuniu 7 filhos. Jessé tinha quantos? 8, eu falei. Reúne 7. Davi foi esquecido. Davi estava lá no campo. Então, quando Samuel vê aquele guerreiro bonito, Eliabe, estatura, postura, estrutura, Samuel disse: pronto, é esse. Aí Deus diz, nesse capítulo 16, se não me esqueço, acho que é lá no verso 14, diz assim: Samuel, não é, eu rejeitei, porque eu não vejo como vê o homem, a aparência física, a estatura, a cor, a qualidade, a intelectualidade, a sabedoria humana, a aparência, a beleza. Não, Samuel, eu rejeitei.
não é esse. Passa certamente a me andar, Samuel tem a mesma, né? Talvez sensação de que era. Passa Samar também não. Aí Samuel, incomodado, diz assim: Jessé, mas acabaram-se os filhos? Aí ele lembra: não, tem lá o Davi. Mas Davi, por que você quer? Davi é um menino. Davi está cuidando das ovelhas. Davi. Samuel diz: não sei o que Deus quer, mas manda chamar esse menino. Manda chamar. Queridos, quando eu estava estudando essa passagem, Deus me ministrou tão forte no meu coração. Olha só, nem Samuel escolhia Davi. Você vai ser chocado. Nem Jessé, que era o pai de Davi, escolhia Davi, irmãos. Já pensou? O pai não escolheu o próprio filho. Por quê? Porque eles achavam que Davi não era competente, sim ou não? Eles achavam que Davi não tinha, talvez assim, sabe, uma desenvoltura. Davi estava acostumado mesmo a correr pelos campos, a tocar uma harpa, a tanger as ovelhas, a feder aos estrumes, etc. Não! Quem estava preparado aos olhos dele para aquele chamado, quem deveria ser escolhido para aquela função, era no mínimo Eliabe, ou quem sabe Abinadab, ou quem sabe Samar. Porque eles eram guerreiros, estavam junto com Saul. Mas quando o Senhor me deu essa mensagem, Ele ministrou tão forte no meu coração, queridos. Por isso que o Senhor Espírito Santo me deu esse tema: não despreze o chamado, nem o teu chamado, nem o chamado do teu irmão. Amém? Capta essa mensagem aí. Não despreze nem o teu chamado, nem o chamado do teu irmão. Porque de repente Deus passou por você e chamou o teu irmão que você não dá nada para ele, que você acha, mas ele, mas ela, não pode. Eu já tive experiência de ouvir de pessoas, de contar que numa determinada separação, ordenação de pastor, uma mulher foi separada para ser pastora. A diaconisa levantou-se e foi embora da igreja porque saiu gritando, dizendo: ela não, era eu, ela não, era eu. Irmão, como pode, né? Como pode? Será que Deus errou? Então você não despreze o chamado de Deus para você, porque Ele te chamou. Também não despreze o chamado do teu irmão. Amém? Celebre com ele. Posso ouvir um amém? Celebre com o teu irmão. Ah, pastora, mas tinha que ser eu. Espera o teu tempo. Deus não esqueceu de você. Deus não erra o teu endereço. Deus conhece. Espera o teu tempo. A Bíblia diz que Davi foi chamado no campo e vem até a casa do seu pai. E a ordem de Samuel: ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. Olha Davi sendo importante. Certamente todo mundo comia sem Davi. Certamente as reuniões aconteciam sem Davi. Até porque, segundo alguns teólogos, eu não gosto muito de trazer teologia para a Bíblia, porque não está na Bíblia, mas alguns teólogos dizem que Davi era filho bastardo de Jessé. Davi tinha sido feito fora do casamento com uma serva. Então Davi não era aquela pessoa bem aceita, bem querida, segundo informações dos teólogos, baseado num salmo que ele diz assim: em pecado eu fui formado. Apesar que todos nós fomos, sim ou não? Só deixamos de ser formados no pecado quando o Espírito é recriado em nós, não é verdade? Quando nós aceitamos Jesus. Mas enfim, Davi era esquecido. Davi não podia. A Bíblia diz que Samuel espera Davi chegar, e quando Davi adentra pelas portas, Deus diz a Samuel: unge, porque é esse que eu escolhi. Olha que coisa linda. Eu que escolhi Samuel. A escolha não é sua, a escolha é minha. Sou eu que escolho. Queridos, a Bíblia diz que Davi recebe a unção e passa-se o tempo. Davi de uma forma tranquila, continua Davi a exercer o seu papel, cuidando das ovelhas. Davi não se ensoberbeceu e disse: agora eu sou rei, porque até se ele dissesse Saul mandava matar. Davi silenciou, guardou todo aquele projeto de Deus no coração. Davi continua a sua vida normal de apacentar, mas ele tinha sido escolhido para ser rei. Aí a Bíblia conta que existia um gigante
que estava lá, filisteu, amedrontando um exército 40 dias, de manhã e de noite, dizendo: dai-me um homem para que lute comigo. Ele estava com sede e fome de sangue, carnificina. Era isso que filisteu, aquele circunciso, queria destruir o povo de Israel. Aí eu quero lembrar você, prega comigo. Abinadab enfrentou aquele gigante, Eliabe enfrentou aquele gigante, Samar enfrentou aquele gigante. Não, claro que não, né, diagonisa Elisa? Não. E eles não eram soldados? E eles não eram os valentes de Saul? E eles não estavam preparados para a arma? Mas eles eram covardes. Eles tinham um coração obstinado. Eles não estavam nem aí para Deus. Porque se eles estivessem para Deus, ele ia dizer como disse Davi: ele não está afrontando o exército, ele está afrontando a Deus. Olha a visão diferente de quem é chamado e escolhido, ou de quem é só chamado. Quem é só chamado fica empurrando com a barriga. Eu não vou hoje, eu não faço, eu não vou. É birrinha. Quem é chamado e escolhido diz: eu vou, eu faço, porque eu faço é primeiro para Deus. E eu sempre digo isso: quando você faz para o teu irmão, você está fazendo para Deus, porque Deus nunca desceu e nem vai descer para você para dizer: faça para mim, faça para mim. Não, tudo que você faz é para o teu irmão. Só que fazendo para o teu irmão, você está fazendo para Deus, sim ou não? Lembra de Jesus? Eu tive fome, não pudesse comer, eu tive sede, não pudesse beber, eu tive nu, não me vestiste, eu tive preso. Como assim? A gente já cita vários, não é verdade? Como assim? Quando não fizeste com os meus filhos, com os meus pequeninos, porque é a mim que tu fazes. Queridos, vai ter muita gente. É porque Deus é muito rico, Deus vai dando oportunidade, não é verdade? Porque vai ter muita gente se decepcionando no caminhar, no decorrer da vida, porque vai se frustrando, olhando para aquele que não é nada e vendo ele ser, e se achando ser tudo, não sendo nada. Deu para você entender? Cuidado. Chamado e escolhido dá uma diferença muito pouca. Chamado, o dicionário diz, segundo o conceito de chamado, é ser convocado, e escolhido, selecionado dentro do chamado. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para o seu reino, mas para viver o reino dele, nós precisamos viver em obediência e em fidelidade. Você concorda comigo? E tem mais uma coisa, fica triste não. 100%, pastor Manassés. 100%. Deus não quer nada pela metade. Deus quer tudo ou nada. De repente eu me contento com você me fazendo só 10%. De repente você se contenta comigo fazendo só 15%. Mas Deus é tudo ou nada. Fidelidade e obediência, Deus não recebe pela metade. Por que será que Deus rejeitou Saul? Porque Saul foi fazer pela metade. A Bíblia diz que Davi chega no acampamento, levando alimento para os seus irmãos, percebe aquele alvoroço. Irmãos, eu tenho certeza, a Bíblia não diz não, mas eu tenho certeza que Deus havia ministrado alguma coisa no coração de Davi antes. Deus devia ter falado: irmão, Deus não deixa a gente enganado, Deus nunca faz nada sem antes nos trazer. A gente às vezes não está atento aos sinais. Às vezes a gente vai passar por uma luta, por uma tribulação, a gente fala assim: ué, mas Deus não revelou. Deus te mostrou em sonhos, Deus usou alguém para falar. Sabe, mais ou menos assim, ó. Alguém chega para você e diz assim: minha irmã, ora, Deus está dizendo para você descer, ora, busca. Só isso. Que Deus não é obrigado a te dar detalhes e tudo. Aí você ignora. Essa irmã não sabe nada, ela nem sabe se ora ou ora. Aí meses se passa, vem uma tempestade avassaladora. Aí você diz assim: mas Deus nem me avisou. Ele mandou você se preparar com a oração para você se manter firme. Porque a tempestade vem, às vezes você orando ou não orando, mas a diferença é quando você ora, você está fortalecida para passar pela tempestade. A Bíblia diz que Davi vai lá no acampamento, quando vê aquilo tudo, ele diz assim para os seus irmãos: o que está acontecendo aqui? Cala a boca, Davi. Fica na tua, Davi. É mais ou menos assim ou não? Não se mete, Davi. Não é assim que a gente ouve às vezes? Fica na sua.
Não se mete não. Isso aqui é só um problema meu. Eu mesmo resolvo. Não preciso da sua ajuda. Não é mais ou menos assim? Fica na tua, Davi. O que tu quer saber? Davi, não, eu quero saber que história é essa. Esse circunciso aí, ó. Ele está afrontando Deus. Que história é essa? Ele está pedindo um homem para lutar com ele. Ele não quis dar muita informação para Davi. Davi vai pedir informações para os outros. Conta-se a história. Davi diz, não. Eu sei para quem Deus me chamou. Oh, glória a Deus. Você bota um glória a Deus. Davi, ó, conectado com os céus. Davi diz, agora eu entendo tudo. Oh, aleluia. Eu entendo que ele me treinou lá no campo, no meio das ovelhas, matei urso, matei leão. Olha eu treinando, para agora eu fazer o que ele quer que eu faça. Deus não vai pegar você despreparado, desprevenido, desanimado. Deus está te preparando para uma grande obra. Você precisa estar sensível ao chamado, sensível ao ser escolhido, queridos. E aí Davi diz assim, não, peraí, eu sei como resolver isso, eu sei. Vou falar com quem pode tudo. Peraí, cadê o rei? Que história é essa? Um menino, um adolescente com seus 18, sei lá, 17. Rei, eu quero lutar com esse gigante. Que história é essa, menino? Você vai morrer. Você não tem condições, você não tem competência, você não sabe. Não, mas eu quero. Sabe por quê? Porque o negócio não é aqui, horizontal, homem com homem. O negócio é vertical, é com Deus. Ele está afrontando Deus. Ele está afrontando Deus dos exércitos. É Deus que é o dono desse povo. Foi Deus que abriu o mar vermelho e Faraó morreu. Foi Deus que derrubou Jericó e o povo. Foi Deus. E é Deus que vai fazer a mesma coisa aqui. Querido, Samar, olha esse nome. Eliabe, Abinadab, Samar estavam no exército, mas nenhum deles tiveram a coragem, porque eles não tinham sido escolhidos para isso. Guarda no teu coração. Deus tem um chamado para você. Deus te escolheu com um propósito, e o propósito de Deus na tua vida não pode ser frustrado nem impedido. Eu disse aqui sexta-feira, é um popular que todo mundo conhece, uma frase muito bonita. Queridos, a lagarta não se transforma em borboleta porque é um milagre. A lagarta se transforma em borboleta porque é um processo. Então viva o seu processo. Aleluia. Deixe ser processado por Deus para coisas maiores, para coisas melhores, para coisas grandes. Não deixe ser roubado de maneira nenhuma do seu chamado. E não despreze o seu chamado. Deus chamou, Ele capacita. É simples assim. Você conhece essa história? Pastor, a história de Davi de novo. Pois é, mas é ouvindo e aprendendo que você vai guardando. A Bíblia diz que Davi disse, não, eu vou lutar. O rei disse, então tá, já que você quer, você não tem amor à sua vida mesmo, vai ser um que vai tombar. O gigante tem 3 metros, todo o aparato de guerra, ele é treinado na guerra. Mas rei, escute aqui, ele pode ter tudo isso, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que me socorreu quando eu precisei tirar das garras de um leão com ovelhinha. O mesmo Deus que me deu força, entusiasmo, me deu uma força sobrenatural, e eu fui e arranquei da boca do urso a ovelhinha. Eu tenho experiência. Pensa que não é? Dá uma olhada no meu currículo. Eu tenho experiência sim. Eu tenho batalhas vencidas. Eu tenho lutas travadas. Eu tenho joelhos calejados. Aleluia. Eu tenho experiência com meu Senhor. Eu tenho minutos de oração. Eu tenho minutos de palavra. Eu não sei onde é que você está sendo treinada, querido. Eu não sei onde você está sendo treinado. Mas eu sei de uma coisa, que Deus está te treinando para algo maior na tua vida, para te colocar em lugares altos. Talvez alguém puxou o teu tapete, mas puxou com tanta força que a queda foi tão violenta. Você está tão machucado. Mas nesta noite Deus disse assim, eu estou aqui com bálsamo para curar tuas feridas. Eu tenho um chamado, e não despreze o chamado que eu tenho na tua vida. Não é porque o irmão te olhou de lado, não é porque o irmão torceu a cara, não é porque ele ia chamar e a vida Davi se achava superior a Davi. Davi foi. A Bíblia diz que o rei dá todos os amparados, ferramentas. Davi, não quero. Não são essas as armas que eu preciso lutar. Eu preciso, sabe qual é a arma que eu preciso? Coragem. Sabe qual é a arma que eu preciso? Obediência. Sabe qual é a arma que eu preciso? Fidelidade a Deus. É isso que eu preciso, e isso eu tenho. Experiência com Deus. A Bíblia diz que Davi pega apenas o seu estilingue, uma língua bem popular, e pega as pedrinhas
Davi pegou 5 pedrinhas, Davi só usou uma. A Bíblia diz que Davi vai. Queridos, a gente não consegue, você não consegue, eu não consigo, a minha mente humana não consegue captar. Imagine como estava Davi emocionalmente, se ele deixasse ser levado pelo pensamento do medo, ele tinha sido congelado, sim ou não? Se ele tivesse dado tempo, se ele tivesse parado para pensar, eu estou louco, ele tinha perdido, sim ou não? Mas Davi teve a sua mente, o seu pensamento cativo a Deus. Davi era Deus, Davi estava focado, Davi é Deus, eu apenas sou um instrumento, e eu não quero nem saber. Davi estava tomado por uma força, capacitado pelo Espírito de Deus, e a Bíblia diz que só no ir, Deus gosta disso, viu? Só não se levantar e dizer, eu vou fazer, Deus já faz tudo por você, creia nisso. Quando você abre o seu coração e diz assim, não, eu vou fazer a diferença, não pode ficar dessa forma. A Bíblia diz que Davi vai, e quando ele pega a sua pedrinha, e ele balança. Eu vejo, eu consigo ver, nesse momento, os homens só via Davi desse tamanho para o gigante, né? Porque Davi devia ter 1,70 m, 1,60 m, mas o que é 1,60 m, 1,70 m para 3 metros mais ou menos de altura, né? O que é isso? Davi estava lá, ó, e certamente quando Davi faz assim, é o anjo do Senhor que pega aquela pedra. Você crê assim como eu? É o anjo do Senhor que pega aquela pedra e na velocidade do tempo lança. Aquele gigante estava todo protegido, couraça, capacete, tal, peitoral, tudo guardado, joelheira de aço, sandália, tudo. Mas tinha uma parte vulnerável, que certamente a mãozinha de Davi só não acertava, mas Deus queria a atitude de Davi, Deus queria a determinação de Davi, Deus queria a fé de Davi, Deus queria a confiança de Davi. E a Bíblia diz que aquela pedra vai e acerta exatamente a fronte do gigante, e ele cai. Quando ele cai, o espetáculo era muito grande. Eu consigo imaginar todo o exército de Saul recuado, dizendo, pronto, vamos ser derrocorados, destruídos, porque assim que os gigantes, olha o pensamento deles, eram irmãos, em vez de dizer, vamos ajudar, não, ficava dizendo assim, a gente vai ter que se preparar para correr, porque quando o gigante matar Davi, irmãos, a possibilidade era muito pequena, fala sério, vamos ser sinceros, a possibilidade de Davi matar o gigante era nenhuma. Então eles estavam mais por vista, dizendo assim, nós vamos ficar aqui preparados, porque quando Davi cair, a gente corre. Mas não foi essa cena, não foi essa cena que eles viram. A Bíblia diz que quando o gigante tomba, Davi corre, monta em cima do gigante, puxa a lança do próprio gigante e decepa a cabeça dele. Aleluia. Você não entendeu, né? É isso que Deus vai fazer através da tua atitude. Cortar a cabeça do gigante, do valente, do teu inimigo que tem tentado oprimir, que tem tentado roubar a alegria dentro do teu lar, fazendo teu marido escravo de vício, fazendo a esposa ficar lá, sabe? Tentando fazer teus filhos, tentando roubar a tua alegria. Mas nesta noite, se você crê, Deus vai fazer isso, vai colocar por terra esse gigante que se levantou, que tem te afrontado 10, que tem te afrontado 5, que tem te afrontado 15 anos, dizendo, vem, vai me mostra, como é que é o teu Deus? Você não serve? Você não adora? Você não vai para a igreja? E cadê o teu Deus? E Deus está dizendo, eu quero fazer, se você quiser que eu faça. Levante-se, tome posição, tenha atitude, porque é isso que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida, mas é preciso crer. Queridos, Davi fez, porque Deus escolheu Davi para isso. Entenda que os seus irmãos não poderiam. Esses irmãos que foram rejeitados, Deus disse, eu rejeitei, porque o coração deles eu conheço. Sabiam que eram covardes, sabiam que eram medrosos, sabiam que só olhavam no seu próprio umbigo. Eu não vou entrar nessa não, porque eu vou me ferir. Eu não vou entrar nessa não, porque eu vou morrer. Deixa isso para lá. Não, Davi se submeteu. Davi arriscou a sua própria vida por amor a Deus. E nesta noite a palavra do Senhor é essa. Qual é, aleluia, o teu chamado? Se você percebe isso, a palavra do Senhor diz exatamente sobre isso. Na palavra do Senhor em Mateus 9,37, diz que a seara é muito grande,
cefeiro. Você concorda com essa palavra? Eu concordo. Porque em meio a este mundo, que não sei quantos milhões, nem lembro mais, todo dia está aumentando de bilhões de habitantes no planeta Terra, são poucos aqueles que se levantam para dizer assim: eu vou fazer a diferença, eu vou mudar a história de alguém. Porque você não vai conseguir mudar o mundo, mas se você mudar você para ser melhor para o mundo, já mudou muita coisa. O problema é que nós ficamos olhando só para o nosso umbigo. Jesus foi ele que disse para os discípulos: a seara é grande, muitos são ceifeiros, poucos são ceifeiros. A seara é grande, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os que se levantam para fazer a diferença. Por quê? Porque nessa mesma passagem ele diz que a porta é estreita e o caminho, e nem todo mundo quer entrar por ele, porque nós queremos viver de facilidade. Queridos, guarda no teu coração essa palavra. Eu vou estar encerrando. Eu quero que você entenda algo da parte de Deus, e eu vou finalizar exatamente com isso. O que determina que somos escolhidos ou não, queridos, é como nós respondemos ao chamado. Pastora, como é que eu sei que eu fui chamada? É fácil. Todos nós somos chamados, concorda com isso? Todos, sem exceção, todos. Volta para a parábola, lê Mateus durante essa semana e entenda. Todos foram convidados para aquela festa, todos. Quem não quis ir foram os convidados, porque o rei chamou todos. Aí depois que ele chamou, eles não quiseram, ele foi lá e mandou trazer alguns. No final Jesus encerra: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O que determina se você foi escolhido é você acatar o chamado. E olha que coisa linda para a gente encerrar. Lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, olha que testemunho dado. E quem testemunhou não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Mateus. Eu amo essa palavra, queridos. Dentro desse versículo diz mais ou menos assim, eu não sei como está na tua Bíblia, eu vou citar. Atos 13, 22 diz: o Senhor Deus dando testemunho sobre Davi, aquele rei que pecou, que adulterou, que matou, aquele rei. Aí Deus dá um testemunho dele. Deus diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Não sei se a tua Bíblia está assim: que executa toda a minha ordem. Olha porque foi que Deus escolheu Davi. Tem pessoas que acham que Deus escolheu Davi, e Deus diz assim: porque Davi era segundo o coração de Deus. Como pode ser? Se Davi era segundo o coração de Deus e Davi pegou assim, então Deus aprovou o pecado de Davi? Não. Estuda sobre Davi, não quer viver a pele de Davi. Davi teve sua família destruída por consequência do seu pecado. Mas lá no Salmo 51 ele reconhece isso, e ele vai chorando aos pés do Senhor e diz assim: não retire de mim o teu espírito. Porque ele sabia qual era o fim do homem sem a presença de Deus. Ele presenciou a história do Saul. Ele sabia que Saul tinha sido arruinado, Saul tinha sido destruído, porque Saul pecou e o Espírito de Deus se afastou de Saul. Então, queridos, quando Saul, no seu coração obstinado, se achou superior e achava que podia fazer o que ele queria, porque ele tinha uma nomenclatura de rei, ele caiu do cavalo, no sentido assim, até pejorativo, mas essa é a verdade. Porque nós precisamos entender que somos dependentes de Deus o tempo todo. Você pode ser poliglota, você pode ser influente, você pode sentar à mesa do presidente Bolsonaro, você pode viver assim como, olha, mas você é humano, e humano é sempre humano, e para você depender de Deus é sempre, o tempo todo. A dependência minha e de você sempre tem que ser de Deus. A diferença de Saul para Davi era só uma: Davi achava o tempo todo que ele dependia de Deus. Saul se achou autossuficiente. Saul se achou tão autossuficiente que o pecado de Saul é muito inferior ao pecado de Davi na escala humana. Na escala de Deus não, porque para Deus não existe pecado nem pecadinho. Para Deus existe desobediência. Você sabe qual é o nome do pecado para Deus? Desobediência. Sabe o que é desobediência? Rebeldia. Sabe o que é rebeldia? Feitiçaria. Coisa, né? Não é profundo? Para Deus é isso. Para Deus não existe o pecado, diz pecado aqui, pecado aqui não. Para
pecado que foi cometido. Aos nossos olhos, o pecado de Saul era muito inferior. O que Saul fez? Saul recebeu uma ordem de Samuel, o profeta, dizendo: olha, Saul, você recebeu o poder de Deus, o Espírito de Deus, está, reinar, etc. Deus vai se revelar. Você vá e me espere. 7 dias você me espere, porque eu vou sacrificar. Quem ia sacrificar, igreja? Quem ia sacrificar? Samuel. Por quê? Porque ele é seu chamado. O chamado de Samuel era ser profeta, e o chamado de Saul era ser rei. Cada um no seu quadrado. Mas Saul, com o coração obstinado, cheio de razões, ele achava que ele podia fazer tudo. E ele fez. E quando ele fez, Deus rejeitou. Davi pecou. Quando Davi percebe que ele pecou, ele vai se rasgar e dizer: Senhor, limpa meu coração, cria em mim um coração, olha, puro, cria em mim. Ele reconheceu que o coração dele não era puro. Cria em mim um coração puro, Senhor. Cria em mim um coração puro e torna a dar-me a alegria do teu Espírito, a companhia do teu Espírito, a revelação do teu Espírito. Sem ele eu não posso viver. Por isso que Deus dá esse testemunho, dizendo assim: achei a Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que executa todos os meus propósitos. É isso mesmo, Diácono Maria, você leu aí? Atos capítulo 3, 22, é isso mesmo? Porque às vezes eu não sou muito de marcar, mas eu creio que é assim. Então, queridos, para a gente fechar e resumir isso aqui, pastor Manassés assumir, você precisa entender isso. O que determina se somos ou não escolhidos é como respondemos o chamado de Deus. Deus chamou você, então Deus te escolheu. Que função, pastor? Ele vai dizer no teu coração. A uns Deus chamou para ser pregador da palavra. Aquele que Deus não chamou para pregar, não vai se meter a pregar, porque não vai sair nada, a gente respeita. Aqueles que Deus chamou para fazer o ministério da ação social, Deus vai capacitar. Ou seja, você precisa entender o teu chamado e não despreze o teu chamado. Porque Deus me chamou para cuidar lá dos feridos e eu queria mesmo era estar em evidência. Não vou fazer, não vou cuidar dos doentes, porque não era isso que eu queria. Eu queria estar lá. Mas Deus te chamou para você cuidar dos doentes. Vai fazer isso. O teu galardão será menor do que aquele que está aqui em cima pregando. Se você entender o chamado de Deus, você vai florescer. Se você entender o chamado de Deus, você vai crescer. Se você entender o chamado de Deus na tua vida, você será escolhido. Amém, queridos? Para viver a eternidade. Quero convidar a pastor Manassés, mas quero orar por você. Eu quero orar por você. Quando eu estiver orando, vocês podem adorar. Eu quero orar por você, para que o Senhor traga no teu coração, para que o Senhor te dê sabedoria, para você entender que você foi chamado para Deus, por Deus, um propósito. Primeiro propósito, Deus te chamou para a salvação. Amém? Depois Deus te chamou nessa salvação para você ir e fazer discípulos. E fazer discípulos não precisa você ter um microfone na mão, nem um púlpito para pregar. Fazer discípulos você pode fazer no teu emprego, você pode fazer com o teu vizinho. Fazer discípulos é você falar de Jesus para alguém. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, libere sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, essa unção de entendimento. Oh, aleluia, destrava. Eu vejo Deus destravando mentes nesta noite. Você está com a mente travada, porque você quer isso ou não. E Deus diz para você: não é do jeito que você quer, filha, mas é do jeito que eu quero. Porque foi eu que te fiz, fui eu que te escolhi, sou eu que capacito você. Então entenda, que seja destravada a mente nesta noite, que sejam abertos os olhos, que você não retarde o chamado, que você não despreze o chamado. Oh, aleluia! Mas que você receba a cura do teu coração. Pastora, mas eu fui ferida. Oh, pastor, eu fui fazer o meu chamado e alguém furou o meu esposo. Me chama essa mão, pois eu te tiro desse poço. Oh, aleluia! E vou te colocar em lugares altos, em lugar de destaque. Apenas me obedece, apenas se entrega, 100% obediência, 100% obediência, 100% fidelidade. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você.